Gênesis capítulo 1, versículo 27 a 28. Gênesis capítulo 1, versículo 27 a 28. E Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Eu repito aqui para destacar, versículo 28. Então, Deus os abençoou. Repita comigo, Deus os abençoou. E diz, vou repetir, e diz: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Até aí. Irmãos, dentro do tempo de devocional e também leitura, oração, Deus tocou no meu coração em relação à família. A família tem sido o cerne, a estrutura da nossa sociedade. Família, falar sobre família nos constrange no sentido de como que ela está sofrendo, a família, de uma forma geral. Ou como que nós estamos sofrendo pela maneira que a família está hoje. De jeito que a família está se comportando hoje. Porém, olhando só com os olhos espirituais, com os olhos carnais, não vamos poder entender muita coisa que está acontecendo sobre a família. E aí há a necessidade da gente conseguir enxergar um pouco pela ótica espiritual. E no plano de Deus, Deus havia abençoado a família. Que a família seja uma bênção, a minha, a sua. Não sei em que estado que ela se encontra, e você pode ter a sua opinião sobre a sua família, ou sobre família em si, de uma forma geral. Mas o plano de Deus é a família que seja a bênção. Deus criou a família para que seja uma bênção, literalmente. Porque Ele que criou a família. Não foi uma fórmula química que inventou, um laboratório que criou a ideia da família. Foi a ideia de Deus criar a família. Que a família seja uma bênção, e inclusive aqui a segunda bênção, de alguma forma, a gente poderia citá-lo assim. O Senhor diz, a família seja a bênção, que frutifique e multiplique, que enche a terra e domina a terra. Porém, esse é o plano de Deus para toda a família. Que a família fosse, ou que seja uma bênção, que a família que possa multiplicar, que possa frutificar, que possa encher a terra, que a família possa, de acordo com a sua maneira que ela foi criada, homem e mulher, que Deus os criou, a sua imagem e semelhança, que dessa maneira que Deus projetou, pensou que eu estou criando uma família para que seja bênção e também que seja, que se multiplique, que frutifique, que possa encher a terra e dominar a terra. Porém, da mesma maneira que Deus estava projetando ou planejando a família, no mundo espiritual,
também o diabo, Satanás, ele estava planejando sobre a família. Sobre a família. Cadê o irmão Jefferson, por favor? Pode vir aqui, deixa eu passar Ricardo para ele. Da mesma maneira, também, o Satanás, ele estava planejando sobre a família. Qual era o plano de Satanás? Como que era o plano de Satanás para a família? E em Gênesis capítulo 4, versículo 8, nos fala o que o Satanás fez pela família. Gênesis capítulo 4, versículo 8. A Bíblia diz: aí Caim disse a Abel, o seu irmão: Gênesis capítulo 4, versículo 8 diz: aí Caim disse a Abel, ao seu irmão: vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Deus fez um plano para que a família pudesse frutificar, crescer cada vez mais, que possa dominar a terra. Então a ideia era frutificar cada vez mais, crescer cada vez mais. Porém, por outro lado, o diabo colocou na cabeça do Caim, colocou na cabeça dele, influenciou a cabeça dele. E preciso interferir no plano de Deus. Ao invés da família continuar multiplicando, eu vou parar essa multiplicação. E matou o seu próprio irmão. Esse foi o primeiro assassinato na história que aconteceu na família. Deus disse: vamos crescer, vamos crescer. Satanás falou que não para crescer. Multiplicai, encher a terra. Satanás diz: não para multiplicar, não para encher a terra, nem tampouco dominar ela. Sempre o inimigo querendo interferir sobre o projeto, o plano de Deus sobre a família. E não foi diferente se você que lê a Bíblia, ou se você quiser acompanhar a leitura da palavra de Deus, não é muito diferente. Você vê os exemplos, desde Gênesis até o Novo Testamento, você vê as histórias de homens que tiveram famílias, e a maioria das famílias foram destruídas. Por quê? Porque havia sempre o inimigo interferindo. É lógico, o inimigo não interferia, aparecendo naquela família, dizer: eu sou inimigo, mas sempre o inimigo colocou o desejo sutil no coração das pessoas que compõem a família, para desfazer a família, para desfazer o projeto de Deus, de multiplicar, de encher a terra, de frutificar. Você vê na família, por exemplo, de Noé, para não falar de todas as famílias, por causa do nosso tempo. Na família de Noé, como que ela foi destruída? Filhos se mataram, se morderam. Filhos foram amaldiçoados, desobedeceram. Na família de Abraão, também, filhos. Na família de Ló, é a mesma coisa. Na família de Isaac, a história de José que nós conhecemos. José, o irmão, também não tanto querido, mas o irmão da mesma família, foi vendido. Família. Moisés, família, colocou ele no Egito, por causa da perseguição. Davi, ele teve um reinado, destruiu toda a sua família. Enquanto ele servia como rei, casava, descasava, e multiplicou, colocou um monte de filhos no mundo. Os próprios filhos que ele havia colocado no mundo começaram a se levantar. Criou-se inimizade entre a família, entre si. A história da vida de Jó não é diferente. O que o diabo tocou no Jó? Família.
Então, nós não entendemos muitas vezes a seriedade e a importância da família. Que alguns de nós achamos que não, eu nasci, eu fui jogado nesse mundo aqui para viver, para trabalhar, para tentar ganhar meu dinheiro, tentar fazer a minha vida. Foi sorte, foi casual, foi jogado aqui nesse mundo. Você nasceu numa família, que a família que foi uma bênção, ou que é uma bênção de Deus. Então todas as pessoas, todas as famílias que foram atacadas, ou que foram atingidas de alguma forma, nós vemos os espíritos malignos atuando nas famílias através de assassinatos, suicídio. Esse espírito maligno que começou lá em Gênesis, o mesmo espírito maligno que tentou destruir Adão e Eva, começou tudo para lá, do Gênesis até para cá, até hoje, a história continua a mesma coisa. Deus dizendo, eu vou multiplicar a família. Satanás dizendo, eu vou acabar com a família. Deus dizendo, eu vou multiplicar aqui, meu projeto para a família que se multiplique e enche a terra. O diabo dizendo, eu vou destruir a família. Eu vou acabar com ela. E como acaba com ela, como destruir ela? Ele vai colocar inimizade. O diabo vai tentar interromper o plano original de Deus para a família que a gente é. Por isso, o assunto batalha espiritual na família é um dos assuntos que a igreja não pode ignorar em momento nenhum. Por quê? Porque o mundo espiritual é tão real do que o mundo material, costumam dizer isso. O que existe no mundo espiritual, talvez há muitos de nós que não temos essa noção, conotação do mundo espiritual. A gente está olhando aqui, está vendo aqui, só está vendo o pastor pregar, está vendo que temos luzes, temos microfone que o pastor está falando, ou está calor, está frio para alguns, ou estamos cansados porque passamos o dia inteiro trabalhando. O que a gente vê é só o mundo natural que nós enxergamos. Pena que a nossa mente só está limitada nesse mundo natural. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: quem tem o Espírito de Deus, ele enxerga o mundo espiritual. Pelo Espírito de Deus eu consigo ver o que está acontecendo no mundo espiritual. A gente consegue discernir o que está acontecendo no mundo espiritual. Agora, quem não tem o Espírito de Deus, está olhando para nós aqui, dizendo, puxa vida, é culto, é reunião de crente, é não sei o que. Quem está em casa, imagina, julgando, falando, é reunião, é mais um culto, é mais não sei o quê. Quem não vê o que ele deixou de vir, não está nem aí, mas os olhos carnais estão ofuscando de alguma forma a sua visão espiritual. O mundo espiritual é tão real do que o mundo material. E uma das estratégias do nosso inimigo justamente é, quanto mais ignorar a Satanás é melhor. Quanto mais a gente esquecer o diabo, melhor. Quanto mais a gente esquecer a atuação do Satanás, é melhor. Esquece ele, não se preocupe com ele, briguem entre vocês aqui, culpem-se entre você, culpe o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus sogros, culpe o presidente da república, o governador, o prefeito, culpe o pastor, o seu líder e os outros. Não se preocupe com ele. Esse que ele quer. Esse é um dos planos dele. É a estratégia do Satanás também roubar o futuro das pessoas. Principalmente na família. Por quê? Porque ele não tem futuro, ele não tem nem família. Satanás conseguir realizar um dos seus maiores projetos para a família. O que é? Destruir a família. Tirar Deus de uma família para ele tomar o lugar. Das duas umas. Quando Satanás não consegue destruir a sua família, ele tira Deus da sua família. Quando o Espírito ou os Espíritos enviados pelo Satanás não podem destruir ou acabar com a sua família,
ele tenta manter você viva. Ele tenta manter a sua família viva. Porém, tira Deus da família. Estratégia do inimigo. Para o inimigo, para ele, o que ele prefere? Um adversário morto ou um adversário vivo? Como estratégia do inimigo, o que ele prefere? Um adversário morto ou um adversário vivo? Para o inimigo, o que ele prefere? Um adversário que seja vivo. Morto não. Estratégia de guerra. O inimigo quer você vivo. É lógico. Por quê? Porque através da sua vida, as suas experiências que você tem tido com ele, vou conseguir divulgar a sua mensagem para ele. Sabe o que está acontecendo hoje em dia? Até não é distante de nós. Numa das reuniões de pastor que nós fizemos, nós comentávamos sobre isso. Pessoas que eram da nossa igreja, sentadas nas cadeiras da nossa igreja, se afastando, se tornando seguidores de Satanás. Estavam aqui, não é aqui entre nós, espero que aqui não, né? Frequentando as nossas igrejas, ceando na nossa igreja, cultuando nas nossas igrejas, servindo a Deus nas nossas igrejas. De repente se esfriam, se desviam e começam a seguir Satanás. Se tornam filho de santo, mãe de santo. E isso tem acontecido e muito hoje, principalmente. Então o diabo muitas vezes ele não quer você morto. Ele quer que você continue vivo. Ele vai te manter vivo do jeito dele. Para quê? Para que o melhor continuar desse jeito, para levar a mensagem dele, as experiências que tem tido com ele. Quanto mais você adepto adquirir para ele, é melhor. É melhor. Porque ele mata você. Não, o que ele vai fazer com quem está morto? Acabou mesmo. Não é mais útil. Mas vivo não. Vivo não. Ele acaba com o seu casamento, acaba com a sua vida financeira, te traga situações desacreditáveis na sua casa, na sua família. Você se revolta, se rebela e diz, não quero mais saber de Deus, não quero mais saber do casamento, não quero mais saber da vida, tal. E vai, por aí que você for, começa a divulgar isso. Ou como é que é, colega? Eu desfiz meu casamento. E você? Não, estava frequentando uma igreja evangélica, de repente larguei tudo. Aí vai colocar lá nas redes sociais. Meu Deus, eu estava servindo a Deus, mas de repente não preciso mais estar na igreja. Então você é um diabo em carne, o diabo te deixou em carne para levar as suas mensagens para outros lugares, para outras pessoas, para atrair mais adeptos para ele. Essa é a estratégia dele. Tirar Deus da família significa tirar a leitura da palavra de Deus. Como é que Deus tira, ou melhor, como que o diabo tira Deus da família? Ele não vai chegar na minha casa, parece que Deus está na parede, ou parece que Deus está na minha mesa, e dizer, bom, hoje eu vou tirar Deus da sua casa. Não é dessa forma. Como que o Satanás tira Deus da sua família? Como que ele tira? Ele tira o costume de orar. Porque você não crê mais. Ele rouba a sua fé. Ele tira o costume de orar na sua casa. Ele interfere na sua vida espiritual. Ele diz que Deus não existe mais. Para que eu vou orar? Então ele tira a sua oração em casa. Ele tira o costume de leitura da palavra de Deus. Ele tira o costume de adorar na sua família. Ele tira o temor de Deus na sua família. O temor de Deus não é medo. Reverenciá-lo. Ele tira o princípio de honra na família. Os filhos têm que honrar os pais. A mulher precisa honrar
e respeitar o seu marido. O marido deve amar a sua esposa. O inimigo, o que ele faz? Tira tudo isso. Não precisa fazer dessa maneira. Você quer ter uma família? É só olhar o modelo da novela. Você quer ter uma família? Olhar o modelo dos famosos por aí. Aliás, falando de famosos hoje. Qual é o famoso que vocês conhecem, que vocês que seguem, que está com 5 anos de casado? Qual? Então a gente quer seguir esse modelo da família. Não precisa seguir justamente do jeito que está escrito na Bíblia. Tiramos a honra dos pais. Honrar os pais. Honrar a mãe. Honrar o respeito em casa. Tiramos isso na nossa família. E jogamos para fora todas essas práticas, esses valores na nossa casa. Por que nós pais estamos sofrendo? Uma das nossas dores, desonra. Desonra. O pai não é mais respeitado, a mãe nem tampouco é respeitada. Costumo brincar aqui, mas isso é muito sério. O pai que te criou, os primeiros meses você nasceu, os pais investiram em você tudo que você não tinha, tudo que é melhor dizer que eles nem tinham. Deram de comida, do bom e do melhor para você. Deram escola para você. Deram tudo que não tem, ou não tinha, perdão, naquela época, para você. Você cresce. Deram a faculdade para você. Você cresce. Se torna um profissional. Aí vai pegar o pai e a mãe e colocar no asilo. Sabe o que significa isso para mim? Ingratidão. Significa ingratidão. Porque não vejo isso na Bíblia. Ah, pastor, mas o país, o mundo hoje é diferente. Por isso que do jeito que está. O mundo está do jeito que está. Isso significa ingratidão. Ingratidão. Se pudesse voltar, ele falaria, vamos voltar tudo no início. Vamos voltar tudo no início. Volta a ser criança de novo. E te largar por aí, numa creche. Essa é a cultura da família de hoje. Tirou o respeito em casa. Quem não honra os pais, nunca vai honrar a Deus. Nunca. Quem não honra os pais que vê, nunca vai honrar a Deus. Algum líder, uma ovelha que nunca honrou o seu pastor, a sua pastora, nunca vai honrar a Deus. Nunca. Alguém que não honra autoridades que vê, nunca vai honrar o Deus que não vê. Nunca. A família com pai, mãe, filhos, concordam e que não precisa confiar mais em Deus para ter sucesso. Com isso, colocou Deus fora. Colocando Deus para fora e trouxe demônios em casa. A casa não ficou vazia. Deus foi colocado para fora e a família trouxe demônios em casa. Não é muito diferente, por exemplo, a fala do apóstolo João, em Apocalipse capítulo 3, para a igreja de Laodiceia. A gente está vivendo hoje praticamente essa prática da igreja de Laodiceia, que tinha tudo, tinha ouro, prata, se orgulhava, se gabava. Quando o Senhor falou para a igreja de Laodiceia, eu estou fora, estou à porta, estou lá. Estou na porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, a sua porta, essa porta pode ser porta de coração, pode ser porta da sua casa. Eu entrarei nele e cearei com ele novamente. Mas por que Deus sair fora da casa? Não está mais na nossa casa. Deus não está mais na sua casa. Deus não está mais na sua casa. Não está. Por quê? Porque você não invoca mais, você não adora mais a Deus na sua casa.
Você tem preguiça de ler a Bíblia? A Bíblia está aberta lá no Salmo 91, no estante empoeirado. Que você não lê mais, você tem preguiça de ler a Bíblia. Tem preguiça de orar na sua casa. A sua casa hoje tornou como quê? Como mula sem cabeça. Ninguém de ninguém. Todo mundo fala em casa. Ninguém obedece a ninguém. Todo mundo manda em casa. Uma casa sem cabeça, sem liderança. Que o marido fala, a mulher fala. A minha opinião. Os filhos têm uma opinião. Aonde que está a cabeça nessa casa? Não tem mais Deus nessa casa. Deus sair, está fora dessa casa. Na sua casa, Deus não está mais. Na sua casa, Deus não está mais. Porque onde Deus está, algo diferente acontece. Numa casa, numa família onde Deus está, alguma coisa acontece diferente. Mas na nossa casa, Deus não está mais, não habita mais. Não habita mais. Deus está fora. Estando Deus fora da nossa casa, o que a gente traz? Traz demônios na nossa família. Nós atraímos a prostituição na nossa casa. Nós atraímos coisa que não serve, que não presta para a família. A prostituição, adultério, transformou a casa em prostíbulo. Não é oficial, mas a casa de muitos de nós é prostíbulo. Aonde nós temos o adultério rolando solto, camuflado, a prostituição rolando solto, camufladamente, dentro da nossa casa. Hoje os jovens namorando e ficantes, pode trazer os seus ficantes, os seus cruzes, os seus namorados e namoradas para dormir na nossa casa, na cama. E os pais concordam. Os pais aceitam isso. É melhor o meu jovem, o meu filho, dormir aqui com o crush dela, com o namorado dela e dela. Não, deixa ele dormir aqui na nossa casa. Cara, você está normal, você? Fala sério. Deus não está mais em nossa casa. Quem está na nossa casa é Pombagira. Quem está na nossa casa é Maria Padilha. Esfriou a fé de todo mundo. Ninguém mais é de ninguém na nossa casa. Nossa casa a gente permite de tudo. Virou prostíbulo. Hoje o jovem faz o que quer em nossa casa. E os pais dizem, não, é melhor fazer, deixa a gente fazer, senão fizer aqui, eles vão fugir, Você é cabeça ou cabecinha? Desculpa a expressão. Quando você perde autoridade na sua casa, diante da sua esposa, diante dos seus filhos, você não é mais cabeça. Eu costumo ilustrar isso no nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Quem é a cabeça dessa igreja? Quem é? Sou eu. Quem é? Jesus é cabeça da igreja. A igreja deve andar de acordo com aquilo que a cabeça está pensando. A igreja deve falar de acordo com a cabeça está pensando. A igreja precisa, não pode perder a cabeça, a igreja. Quando alguém perde a cabeça, isso que a gente costuma dizer, virou o quê? Saci pererê. Sem cabeça, mula sem cabeça. Porque não tem mais liderança. Não tem mais uma autoridade em casa. Cada um faz o que quer, cada um manda o que quer, todo mundo grita em casa. Quem é o líder nessa casa? Quem é a cabeça nessa casa? Quem é? A casa, muitas vezes a nossa casa, Deus saiu. Deus saiu. Deus não pode permanecer onde que Ele não é honrado. Deus não pode permanecer onde que Ele não é temido. Deus não pode permanecer onde Ele não é santificado. Não. Porque na nossa casa, pelo celular, esse objeto está aqui. Pombagira já está em casa. Os pais não sabem o que acontece. O filho pega o celular,
entra debaixo do cobertor no quarto dele, a filha entra debaixo do cobertor no quarto dela, está no celular. Falando com quem? Com o anjo? Falando com anjos? Falando com anjos? Às vezes o seu neto, o seu filho está falando com gente que você nem conhece. Gente que está nos Estados Unidos. Gente que está em outros países. Você nem conhece. Mas o seu filho está falando, conversa com eles. Amanhã vai ser muita uma novidade. O seu filho falando aqui, pai, mãe, estou saindo de casa. Vou me encontrar com meu amigo. Que amigo que a gente não conhece? Que amigo é esse? Não, amigo que eu conheci aqui. Foi embora. E pelo celular, a gente consegue trazer na nossa casa os demônios, os espíritos malignos que vêm através das novelas, o espírito de maligno que vem através de filmes, o espírito maligno que vem através de redes sociais. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem está em casa também pode responder. Se eu estou pregando aqui, orar, fazer uma oração para a cura, quem está em casa pode ser curado, sim ou não? Sim ou não? Agora, se eu fosse aqui um pombo giro, eu sou um pombo giro, eu quero liberar bênção do mesmo jeito. Não sei o que é que libera. Para quem está em casa, vai ser liberado, sim ou não? É que a gente acha o seguinte, que Deus pode usar o pastor para liberar a bênção no celular, ou alguém, um vídeo abençoado no celular, mas macumba, maldição não pode vir da minha casa. Engano-nos. Aí que está, nos enganamos. Se o poder da oração pode penetrar, entrar na sua casa, através da televisão, redes sociais, vídeo, imagina o que o diabo está falando, está pregando nos seus vídeos, que os pais não assistem, os pais não acompanham, a família não acompanha, ou alguns pais, pelo menos, escondido, fica olhando para a mulher pelada, para o marido pelado, escondido, de madrugada, às vezes, o marido fala, vou no banheiro, tranca o banheiro, com o celular lá, com quem ele está conversando, trancado no banheiro, aquela madrugada. A esposa não sabe disso, que a casa, aquela família já abriu uma brecha, as entidades estão entrando na nossa casa, e a mulher, o marido orando, dizendo, meu Deus do céu, a gente está entrando, temos clamando aqui na nossa casa, para que Deus possa abençoar, mas o que a gente vê mais é desgraça atrás de desgraça, é contas para pagar, é doença que vem, que vai, é situação desagradável, a gente está enfrentando situações na nossa casa, que ninguém está conseguindo entender, da onde está vindo essa brecha? Alguém na sua casa que está abrindo brecha, chamando a atenção dos demônios. Nós tiramos Deus da nossa casa, colocamos imagem de ídolos nos cantos da nossa casa. Afastamos Deus, que não presta para nós, colocamos ídolo atrás da porta da nossa casa. Tiramos Deus da nossa casa, colocamos ídolo debaixo da nossa cama, lá no local de trabalho, até dentro do nosso carro. Que o diabo está lá tomando conta de toda a nossa casa, da nossa família. O pai, da mãe, dos filhos, está fazendo festa, porque nós atraímos a ele. O diabo não pode entrar, pode ter acesso em nenhum lugar que ele não foi convidado. Hoje de manhã, na escola dominical, nós estávamos falando sobre isso. Tiramos Deus da nossa casa e entrou demônios das contendas. Tem muitas casas que não tem mais paz. Tem muitas casas, ela é limpa, linda demais. Você entra nela, você começa a sentir fedor nessa casa. O espírito de Beuzebu está nessa casa. Fede. Demônios fede. Às vezes está no corpo de uma pessoa. Às vezes está em algum lugar, num quarto. O senhor procurando aqui, que sujeira que está aqui nessa casa. Tira todos os móveis em casa. Tira tudo. Parece que é um rato que morreu aqui. Não. O espírito de Beuzebu fede. E muito. Nossa casa.
Nós tiramos o nosso Deus da nossa casa e trouxemos as contendas, onde não há mais paz, ninguém mais vive em paz. Em casa, briga toda hora, divórcios, divisões dentro da família, um dividido com o outro, o pai não se dá com o outro, o filho mais velho não se dá, não conversa com o filho mais novo, ou vice-versa, sempre há uma rixa entre a família. Por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 36, assim o inimigo dos homens serão os da própria quê? Os inimigos dos homens, da onde vem? Da onde vem? E na casa onde me traiu o demônio, o Espírito me usa a mim como marido, como esposa, como filho, para causar desgraça dentro da nossa casa. Aquilo que eu considero que inimigo não é inimigo. Mas o inimigo está usando alguém atrás. Isso pode estar usando a minha esposa, o meu marido, meus filhos, que virou inimigo. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra todos os principados e potestades. Como é que o seu marido vai se tornar inimigo? Como é que a sua esposa vai se tornar inimigo? Como é que os seus filhos vão se tornar inimigo? O seu irmão, da mesma família, se torna inimigo? Nós tiramos Deus da nossa casa, colocamos a cerveja. Tiramos Deus da nossa casa, colocamos o álcool na nossa casa. Minha casa é minha, eu faço o que quer. A casa é sua. Você não dá atenção no que Deus que te deu a casa? Virou sua. Tiramos Deus da nossa casa, trazemos o quê? Música do mundo na nossa casa. Pancadão dentro da própria casa. Tem família que compra aquela caixa para pancadão dentro da própria casa. Tem que incomodar, perturbar vizinho. Tiramos Deus da nossa casa. Vamos trazer música sertanejo. Com esse frio. Ele fica agarrado. Música sertaneja. Aquela música lá de nordestino, como chama? Cadê Google? Arrocha. Arrocha. Aquela música do norte, Arrocha. É Arrocha? Como é que dança essa música? Arrocha. Conhece, irmã Nenê? Arrocha? Não? Jacira, vai montar um grupo de homens para dançar arrocha. Hã? Forró? God ou arrocha? Você está bem? Tiramos a Deus da nossa casa. Trazemos drogas na nossa casa. Sabe que as drogas estão entrando na sua casa e você como pai não sabe disso? Sabe que as drogas estão entrando na sua casa e você como pai não sabe disso? Sabe que na sua casa tem armas e você como pai não sabe disso? Não é arma de policial, legal. Não. Arma que seu filho pegou emprestado. Ou pegou de um colega, de um amigo lá na rua. E você não sabe disso. Sabe quando você vai saber? Quando a bomba estourar. Quando o carro de polícia parar na porta da sua casa. Você vai saber. Porque até agora você não tem tempo de
de conversar, de bater um papo com a família. Não tem tempo. Está ocupado o tempo todo. Sabe o que você tem? Tirou Deus da casa e traz os quê? Droga, mentira. Minha casa se tornou um lugar que a gente fala mentira. Onde a gente faz fofoca, palavrões soltas. Lembro até hoje, meus filhos estavam em casa, naquela época todo mundo estava em casa. Um deles começou a falar palavrões. Falei, ei, aqui não, aqui é a minha casa. Esperem vocês casarem e falar palavrões lá na casa de vocês. Aqui não, proibido. Porque a minha casa é um lugar sagrado. Proibido palavrões. Trazemos na nossa casa objeto de roubos. Pessoas desconhecidas, até de outras religiões. Irmão, não sei se você está conseguindo ler. Tem muita gente que não lê, que não faz devocional no livro de Isaías. E recentemente a gente leu o livro de Isaías, foi bem peculiar em relação a isso. Quando Isaías se meteu bronca para dizer, Ezequiel, porque o inimigo da Babilônia encheram, desceram, e aí Ezequiel, rei Ezequiel, levou todos os inimigos babilônicos para o palácio, mostrou para eles o palácio, a casa, os quartos, todos os bens que ele tinha. E Deus usou o profeta Isaías dizer para ele, quem estava na sua casa? Quem que ia aparecer aí, Ezequiel? E falei que são os inimigos, olha, são inimigos do babilônico, que vieram me visitar. O que eles fizeram? Mostrei para eles aqui o quarto, a casa, os bens, toda a riqueza que a gente tem aqui. Deus puniu o rei Ezequiel por causa disso. A minha casa, a sua casa, não é um lugar que para trazer qualquer pessoa. A palavra de Deus nos diz, o diabo no seu aniversário, anda onde? Anda onde? Anda a derredor de nós. Fazendo o quê? Essa pergunta é, quando você convida uma pessoa que não tem comunhão, compromisso com Deus, ele chega na sua casa, vai levar o quê lá? Já que o diabo, no nosso aniversário, anda ao meu derredor, eu estou indo na casa da Fátima, eu vou levar aqui lá. Tu acha que o inimigo vai ficar lá fora? Sim ou não? Entrei na casa dela, o inimigo entra. Vou te ajudar. Depois que você está na sua casa, você recebe pessoas que você não estava esperando, nem tão pouco. Você acabou convidando pessoas que não era para convidar. Depois que entra na sua casa, o ambiente muda. A atmosfera espiritual muda. É só quem tem o espírito de discernimento que vai poder discernir isso. Porque quem não entende as coisas espirituais vai achar que é normal. A sua casa está tudo em paz, conversando com seu marido, com sua família, com seus filhos. Bastar o visitante entrar na porta da sua casa, trouxe toda a legião com ele. A começar a discussão em casa. Por nada. Por nada. A gente traz pessoas da nossa casa, a gente não conhece. Não pode entrar, entra na minha casa, fica à vontade, entra no meu quarto. Sabe nada. Entra no nosso banheiro. Meu Deus, ele levar um desconhecido no meu quarto. Deixa para lá. Nós trazemos na nossa casa coisas roubadas, pessoas desconhecidas, até de outras religiões. Colocamos Deus fora. Na nossa casa nós trazemos as bandeiras de time, bandeira de Jesus ou não. Vou te falar um negócio que pode te assustar. Até te deixo bem à vontade para você estudar. Atrás de todo símbolo do time há um demônio. Atrás de cada símbolo do time tem demônio. Quiser estudar, estude. Verifique. Todos os times. Todos os times. Nós empenhamos bandeira no nosso time, na nossa casa, e menos bandeira de Jesus, para Jesus. Quem está reinando na minha casa? Não generalizando, mas uma casa que é dominada pelo Satanás, quando essa casa, quando virá para cultuar a Deus, uma casa que já está tomada, dominada, controlada pelo Satanás, tu acha, na sua opinião, quando é que essa casa
Quando é que as pessoas que moram nessa casa virá para cultuar a Deus? Quando? Tem gente que está assistindo aqui pelo YouTube que não tem força de sair de casa para vir aqui, porque a sua casa é dominada pelas entidades espirituais. Está sentado em casa porque está dizendo que o culto é bom. Tá. Tem gente até dormindo assistindo o culto. Está dormindo. Porque a casa toda ela é tomada pelas entidades espirituais. Não tem força para sair de casa. Não tem, na hora que tenta, vou para a igreja. Daqui a pouco dá uma leseira. Vou para a igreja. Começa a sentir uma coisa, uma enfermidade, uma dor. Vou querer ir na igreja, dá preguiça. Tudo isso aí tu acha que é? O que é? Alguns não conseguem sair de casa por causa de quem está dominando a nossa casa, a casa de vocês. Estão presos naquela sua casa. Alguns sinais dos espíritos familiares. Coloquei aqui alguns sinais apenas. Numa casa onde há doenças e enfermidades que seguem gerações atrás de gerações, a mesma enfermidade. Meu bisavô tinha infarto, morreu de infarto, meus avós, tenta fazer uma análise da sua árvore genealógica. Os seus pais, seus avós, tiveram os mesmos problemas que vocês estão tendo. Mesmos fracassos. As mesmas doenças se repetindo. Divórcios acontecendo na mesma casa. Na nossa casa, nossa família, nós não conseguimos ter casamento permanente. Não tem. A gente começa, quebra. Começa, quebra. Outros aí tem, por exemplo, suicídio, espírito de suicídio, que segue a família. Tem família que não consegue chegar a um certo nível de idade. Não consegue chegar, as pessoas da família não conseguem chegar a 60 anos. Morre. Há espíritos familiares. Falta de paz em casa. Aborto constante em casa. Casa sem liderança. Sem cabeça. Todo mundo manda. Irmãos, estou concluindo aqui, mas eu quero lembrar que eu acho que já dei esse estudo aqui na igreja. O hábito dos espíritos malignos habitarem nas casas é muito antigo. É muito antigo. Antes da chegada das civilizações humanas aqui na Terra. Na época, quando não havia casa, aonde eles habitavam? Nas cavernas. Aonde? Nas cavernas. Era muito comum, os nossos ancestrais, que não tinha casa, a estrutura que a gente tem hoje, prédio, todo esse luxo que a gente tem. A gente morava em floresta, cavernas. O que acontecia? Lá em cavernas, normalmente o homem é caçador. Ele ia caçar. E quando voltava muito cansado. E naquela noite escuro, a mulher saía e pensava o seguinte: então, já que ele está cansado, a mulher saía para invocar os espíritos. Porque para eles naquela época, fenômenos como tempestade, chuvas e outros fenômenos naturais, para eles naquela época era espírito demoníaco que agia. Isso que acontecia. Então eles começaram a idolatrar os deuses lá na floresta, lá nas cavernas. Começaram a invocar demônios lá em cavernas. O mundo cresceu, a civilização veio. As cavernas pararam, não sei se deve existir por aí outras cavernas, mas o mundo se socializou. Hoje nós moramos em apartamentos, em mansões, em casas bonitas e lindas. Os espíritos saíram das cavernas, entraram onde? Entraram em casa. Hoje não tem mais cavernas, onde que nossos pais invocavam demônios.
Hoje, eles entram no apartamento da nossa casa, entram em hotéis, em motéis, onde que são invocados. A prática continua a mesma coisa. Também o que mudou, o que ficou atualizado é a casa. Não é mais caverna, é a nossa caverna, que é a nossa casa, o nosso prédio, que a gente acende velas, idolatramos as pessoas, os nossos Deus é na cavernas. Nossa caverna hoje são nossas casas. E para ser liberto dos demônios familiares, só para a gente concluir aqui, primeiro, você precisa reconhecer realmente que o altar do Senhor na sua casa estaria destruída. Nenhum médico, ninguém vai para o médico por estar bem. Ninguém vai marcar consulta simplesmente por estar bem. As duas umas, ou vai fazer um check-up, ou está doente e precisa se tratar. Então, primeira coisa que você precisa é reconhecer que realmente na minha casa, o altar está quebrado. A presença de Deus não se manifesta mais. O nosso Deus está fora da porta de casa. Segundo lugar, o que eu preciso fazer, pastor? Faça como Zaqueu fez. Você conhece a história de Zaqueu? Na primeira vez, quando ele viu Jesus passando, ele correu atrás de Jesus. Ele implorou: Jesus, entra na minha casa, porque Jesus não estava na casa dele. Zaqueu foi tão humilde, reconheceu que Jesus, Senhor, entra na minha casa, porque tu não está na minha casa. Tem tudo, tem dinheiro, tem tudo, tem carro, tem tudo, tem roupas lindas, roupa da marca, tem tudo na minha casa. Mas o Senhor não está, entra na minha casa. E na história de Zaqueu, quando ele fala para Jesus, ele reconhece, fala que, Senhor, me arrependo. Se alguma coisa eu roubei, eu vou devolver. Eu vou tirar tudo que não é meu. Tudo que é de produto de roubo, vou devolver. Toda a miçanga, toda a idolatria, tudo que não presta, que serve simplesmente de invocação a demônio, eu vou me arrepender, vou jogar fora. E para isso tem que ter coragem. Tem que ter coragem para você se libertar, ou se libertar da idolatria que você vive na sua casa. Tem que ter coragem para você se abrir mão, né, daquela caixa 51 que você guarda na sua casa. Tem que ter coragem você se libertar, muitas vezes, do vício do celular. Porque o celular não sai das suas mãos, na sua casa. Tem que ter coragem de se libertar da prostituição ou da pornografia no celular ou no computador, o instrumento que você usa para idolatrar e invocar demônio na sua casa. Zaqueu teve essa coragem. Em quarto lugar, o que a gente precisa é restaurar o altar de Deus na minha casa. Atos capítulo 15, versículos 16 a 17. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e reedificarei as suas ruínas, o restaurarei, para que o restante da humanidade busque ao Senhor, juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Restaurar o altar não é fácil. Ele começar tudo de novo na sua casa. Porque tudo que eu estou falando aqui, você já sabe. Você tem ouvido aqui várias pregações, várias palavras, até muito duras, às vezes. Vai terminar o culto aqui, pastor Ari vai dizer que amém, vai na bênção. Como vai ficar a sua vida? Se não começar mudanças aqui na sua mente, você vai continuar da mesma maneira, do mesmo jeito. Se você não tiver a iniciativa e a coragem de chegar na sua casa hoje, amanhã, dizer que, irmãos, família, me ouçam. Eu sou o homem, sou o líder da casa aqui, desliga a televisão, vamos esperar aqui. Antes de dormir, precisamos orar, antes de tudo. Tem que ter iniciativa, vamos orar primeiro. Há mais de não sei quantos anos, que a gente está, quando está em casa, lá, nós três, pode estar acontecendo não sei o que na televisão, ou eu lendo, ou estou no celular, ou vendo alguma coisa.
Chega meia-noite, a gente para, desliga tudo. Não interessa se tem visita em casa ou não tem. Desliga tudo. Vou chamar a pastora, onde tu está? Michel, onde você está? Todo mundo aqui na sala. Aí todo mundo vai lá. Vamos abrir Isaías 42. 1 hora, a gente vai revisando. Depois a gente lê, cada um faz comentário, o texto. No final a gente compartilha os pedidos de oração. Porque a minha casa é o altar de Deus. A minha casa é a igreja do Senhor. Porque eu não posso ser uma igreja, só aqui. A igreja que é igreja começa na minha casa. A igreja não começa aqui. Cultuar a Deus não começa aqui, como a gente costuma dizer, popularmente falando. Vamos começar o culto. Que começar o culto? Culto já comecei desde que eu nasci de novo. O culto começou. Até hoje cultuo o culto. Culto não tem começo, não tem final. Daqui a pouco vai terminar o culto. Aquela ideia de religiosidade. Que vamos sair da presença de Deus. Parece que Deus está aqui, debaixo da guarda-chuva, debaixo desse telão aqui. Vamos sair da presença de Deus. Vamos sair daquela porta. Deus lá não está mais. Isso está aqui. Lá a gente pode fazer qualquer coisa que a gente quiser. Religião. Restaurar o altar é tomar atitude que você nunca tomou, ou deixar de tomar na sua casa. Ontem estava preparando essa palavra, tive essa experiência. Na hora que estava preparando essa palavra, eu briguei com a pastora. Briguei. Fiquei bravo. Espumava sangue nos olhos, na boca. Foram na sala. Falei, Michel, vem aqui. Deixa eu falar com vocês. Senta aqui vocês dois. A gente precisa conversar. Sentamos ali e conversamos. Falei, Michel, me perdoa. Pastor, me perdoa. A casa onde tem Deus tem perdão. A casa onde Deus está tem paz. Vamos orar? Nós três? Vamos orar. Porque a presença de Deus está na minha casa. Está na minha casa. Eu não busco a Deus só aqui na igreja. Eu não limito Deus aqui nesse espaço. Eu não limito Deus pela atmosfera aqui da minha vida. Não. Deus é Deus. Onde você estiver. Por isso que o salmista Davi diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não construir a casa, não edificar a casa, em vão trabalha. O dinheiro não edifica a casa. As roupas caras não edificam a casa. A profissão, nenhuma profissão edifica a casa. Quem edifica a casa? Quando nós começamos a invocar o nome do Senhor na nossa casa. Ele vem restaurar a nossa casa. Ele vem fortalecer a nossa casa. Mas para isso tem que ter atitude no começo. Não adianta ficar protelando. Um dia vou orar. Um dia vou ler a Bíblia. Um dia não. É decisão a ser tomada hoje. Vou chegar em casa. Vou desligar tudo, em primeiro lugar. Pelo menos uma meia hora, 1 hora. Primeira coisa que eu vou fazer. Agora. Vamos colocar em pé. Deus está na sua casa? Duvido. Duvido. Por que, pastor? Duvida. Porque onde Deus está, algo acontece. Onde que Deus está, o natural se torna sobrenatural. Porque aonde que na casa onde que Deus está, o comum se torna extraordinário. Na casa onde a vida ou na casa onde Deus está, impossível continuar da mesma forma. De jeito nenhum. Ou Deus está ou Deus não está. Se Deus não está, onde que está? Está fora. O que levou Deus para fora? Nós trouxemos, invocamos
demônios, entidades espirituais na nossa casa que estão tomando conta. Consequência disso, esfriamento da minha casa, esfriamento da igreja. A destruição da minha casa, a destruição da igreja. A indiferença da igreja em relação, ou melhor, da minha casa, em relação à igreja, ou em relação a Deus, é que a igreja tem, que a igreja é. Ou em outras palavras, eu sou o resultado da minha casa aqui. A minha família é o resultado da minha casa aqui. A casa aqui. Onde está Deus? Está fora. Ele está batendo. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, o Senhor está dizendo: eu quero edificar a sua casa. Porque se eu não edificar a sua casa, eu vou ter trabalho. Se eu não edificar a casa, inútil trabalhar, sair cedo, 5 da manhã, trabalhar. O Senhor quer voltar à sua casa. Feche seus olhos. Vamos trazer o Senhor para a nossa casa. Vamos sair daqui decididos que Deus entra na minha casa, como o Zaqueu fez. Entra na minha casa, Senhor. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Está preparado para mexer com a estrutura? Sai do seu lugar, vem aqui na frente para a gente orar. Você identificou algumas atuações do inimigo na sua casa? A gente quer orar pela sua família. Pastor, minha família precisa de oração. Sai do seu lugar para a gente orar pela sua família. Sai do seu lugar. A minha família está precisando. O meu lado está precisando. Ninguém de nós aqui nasce já com Deus no coração. Por mais que a gente fala, puxa vida, criança nasceu virgem, criança nasceu inocente, mas mesmo assim nasceu no pecado. Mesmo assim. A gente começa a busca de Deus na nossa vida com atitudes, a gente vai tomando todo dia. O que é de bom para a minha casa, o que não é bom? Eu vou vou sendo seletivo. Aquilo que não é de bom, vou trazer na minha casa. Na minha casa não entra qualquer tipo de coisa. Não aceito. Porque na minha casa é minha casa. Não por questão de preconceito ou rejeitar também. Não rejeito ninguém. Tem pessoas que não receberiam na minha casa. Vamos conversar, pastor, vamos tomar café, vamos na padaria. Nem que seja pago, eu pago lá. Fica lá na igreja, conversamos com lá. Na minha casa não. Porque minha casa é altar do Senhor. É só para mim. É só para mim. Na sua casa há coisas que você não está conseguindo se lembrar. Você precisa se desvincular da idolatria. Aquilo que tira você da devoção a Deus. Você precisa renunciar à prática de adultério,